Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você esteja vendo esse vídeo. Eu só sei que eu tô aqui, amando de Deus, para espalhar a palavra do Senhor. Então, esse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu faço, porque hoje simplesmente minha câmera decidiu não funcionar. Minha câmera, no caso, meu celular, né? Mas isso não pode impedir a gente de espalhar a palavra, né? Então, eu estou com um formato um pouco diferente. Enfim, estamos aqui hoje para refletir um pouco e falar para você que decidiu clicar nesse vídeo que o seu erro não é maior do que a graça de Cristo. Não ache que o seu pecado, o seu erro ou o que você fez no passado é maior do que o perdão que Deus pode dar para você. A gente vai discutir exatamente sobre isso hoje. Estamos aqui em Romanos, capítulo 5, e vamos do versículo 12 ao 15. A primeira coisa que eu vou fazer é a leitura e depois uma pequena reflexão. Enfim, Adão e Cristo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo, porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dará a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. O que essa palavra quer dizer pra gente? Essa palavra quer dizer que Adão basicamente condenou a gente. A gente que vive até hoje, fomos condenados por causa do pecado de Adão. Por causa de um erro dele, a gente já nasce pecador, a gente já nasce no erro. Mas Cristo, por conta do sacrifício dele, como ele era alguém sem pecados, ele podia ser sacrificado para que a gente seja justificado diante de Deus. E é justamente essa a palavra que eu quero mostrar para vocês hoje. Deus não se impressiona com os erros que você comete, tanto que ele sabe de tudo. Ou seja, você dizer que o seu erro é grande demais, ou você não querer voltar a Cristo por conta do seu erro, implica dizer que Deus se impressionaria com algo que você fez. Algum erro que você fez pegaria ele de surpresa, coisa que não acontece porque Deus sabe de tudo. Ele sabia dos erros que você ia cometer, ele sabia do pecado que você ia cometer, ele sabia das suas lutas e das coisas que você fez de errado, mas mesmo assim, ele decidiu colocar Cristo para se sacrificar por nós. Cristo se sacrificou mesmo sabendo do pecado, mesmo sabendo que a gente ia cometer erros, ele ainda assim se sacrificou. Mesmo que se fosse somente uma pessoa que fosse salva, Deus, Jesus, ainda ia se sacrificar do mesmo jeito. Mesmo que o seu erro for algo que você acha que, meu Deus, é gigante, Cristo ainda se sacrificaria por você. Não existe essa de achar que você já errou demais. Se você se arrepender de verdade, Cristo vai abraçar você. Ele vai te amar do mesmo jeito que ele ama alguém que aparentemente, entre muitas aspas, é sem erros, coisa que é impossível. Tire isso da sua cabeça se você acha que alguém consegue viver uma vida sem erros, sem pecado, porque o único que conseguiu isso foi Cristo. Se existisse alguma pessoa que conseguisse fazer isso, o sacrifício de Cristo basicamente seria em vão, porque ele não seria a única pessoa aqui na Terra que nunca pecou. Existiria outra. Tá entendendo? Enfim, o vídeo de hoje era especificamente sobre isso, para falar sobre que o seu erro não é grande demais. A própria Bíblia diz: onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Ou seja, quanto mais existe pecado, mais existe a graça de Cristo por conta do sacrifício que ele fez. Então não deixe de voltar para Cristo só por causa dos erros que você cometeu. Enfim, esse era o vídeo de hoje e muito obrigado por me escutar.